Olá, garagistas! Neste tutorial, mostraremos a facilidade de se montar o seguidor de linha que remove obstáculos utilizando o Dual Motor Garagino. Para mais informações, acesse nossa rede social para o endereço www.labdegarage.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegarage.org/loja e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, garagistas, temos aqui a nossa pista do Luigi Raceway, já utilizada em outros tutoriais com carrinho seguidor de linha. Temos dois obstáculos, que é esse pedaço de madeira e também essa caixa de papel que vocês estão vendo. E o carrinho seguidor de linha. Então aqui foi utilizada a plataforma Zoom. Então dentro da plataforma aqui tem dois motores para movimentar as esteiras. Dois sensores de refletância, um sensor de ultrassom que detectará a distância, um servomotor junto com uma alavanca que removerá o obstáculo, um garagino e todo mundo está ligado a um Dual Motor Garagino. O Dual Motor Garagino facilita essas conexões porque ele tem headers disponibilizados para você somente encaixar além dos pinos 5 volts de ND, o de acionamento ou leitura de cada sensor ou servomotor, por exemplo. Então ele deixa bem mais prático as conexões. Então, se você quiser usar mais de um pino de 5 volts, né, para alimentar os caras aí, você não precisa fazer gambiarra ou solda ou qualquer tipo de conexão entre fios. Basta você conectar no header. Então tem header disponível aí para todos esses caras que foram utilizados, né? No caso 3 sensores e um servo, e ainda sobrou mais 4 headers para você, que se você quiser utilizar algum outro tipo de sensor ou mais servos aí na sua aplicação, certo? Aqui então, para começar a demonstração, vou conectar a pilha. Conectada a pilha, ele vai começar a seguir a linha, e assim que ele quitar o objeto, ele remove o objeto e novamente retorna a seguir a linha. Beleza? Então vou conectar a pilha para começar a demonstração. Então, ele começou a seguir a linha. Então, quando eu detectar o objeto, ele para, remove o objeto e volta a seguir a linha novamente. Detectou o objeto, remove e volta a seguir a linha. Certo? Então é uma aplicação bastante legal aí para você que deseja fazer um carrinho seguidor de linha que remove obstáculos. O Dual Motor Garagino facilita muito por questão dos headers disponibilizados. Então é uma cara que ajuda bastante você a fazer esse tipo de aplicação, certo? Então é isso. Na nossa rede social você vai encontrar os materiais que foram utilizados, né? Explicação do funcionamento, os tutoriais onde você vai ver bastante coisa sobre carrinho seguidor de linha, e basta você clicar na descrição deste vídeo ou ir na busca e procurar pelo título deste tutorial. Vamos agora para a explicação do sketch que foi utilizado nesta demonstração. Então, vamos em frente. Garagistas, esse é o sketch que foi utilizado na demonstração e vou dar uma breve explicada sobre ele. No início do programa definimos o sensor da esquerda que será utilizado com o pino 0, o sensor da direita com o pino 1, incluímos as bibliotecas dualmotor.h, servo.h e maxbot.h. Instanciamos essas 3 bibliotecas, lembrando que o sensor de ultrassom está ligado ao pino A4, da digital 4, perdão, e está sendo feita uma leitura por PWM. Então, na hora de você fazer a conexão com o ultrassom, conforme está lá no tutorial escrito, você deve ligar o pino de PWM ao pino digital A4 e os pinos de 5 volts e GND normalmente. Criamos a variável confirmDist, que nos confirmará a distância do carrinho até o obstáculo. Configuramos o servo para ser utilizado no pino 9.
Posicionamos o servo a 179 graus, ou seja, quando a alavanca está recuada, aguarda 5 segundos e após esses 5 segundos é que definitivamente nosso programa de seguidor de linha irá rodar. Então, dentro do loop eu faço a leitura dos sensores através da função ler sensores. Essa função ler sensores está fora do loop, né? É uma função separada. E aqui eu faço a leitura do sensor da direita. Se não for detectado a refletância, né? Se não detectar o branco da pista, eu incremento 1 para o sensor da direita, incremento 2 para o sensor da esquerda e eu retorno o valor. Ou seja, se eu não detectar luz nem no sensor da direita nem no sensor da esquerda, ou seja, se eu estiver no preto ou qualquer distância onde não consiga a reflexão da luz, eu vou incrementar 1 e 2, ou seja, 3. Se eu detectar a refletância, né, em ambos os sensores, como aqui minha variável foi inicializada em 0, o valor que eu irei retornar é 0. E se não houver refletância no sensor da direita, por exemplo, e tiver no da esquerda, eu vou retornar aí um valor dependendo dos sensores, né? Ou 2 ou 1, se um ou outro não estiver recebendo luz. Então, feito isso, essa leitura dos sensores, eu retorno um valor que foi aferido aqui pelos sensores, né? Feito isso, eu caio nesse switch. Então, caso seja 0, ou seja, os dois estejam refletindo, eu movimento a plataforma para frente. Caso somente o da direita esteja refletindo, eu movo para a esquerda. Se somente o da esquerda esteja refletindo, eu movo o carrinho para a direita. E caso nenhum dos dois esteja refletindo, eu fico recuando ele para trás, né, por 100 milissegundos. Ou seja, quando, por exemplo, eu estou em cima da mesa, na demonstração eu estava em cima da mesa. Se ele saísse da pista por algum motivo e fosse para a borda da mesa, ele não iria cair no chão, né? Por quê? Porque ele ia tentar avançar, né? Ele ia ver que não está refletindo nada e ia recuar. E ele ia ficar dando uns totalzinhos assim, evitando que ele caia e te avise, né? Que ele esteja para cair ou não, ou a borda, ou não esteja refletindo. Feito isso, então essa como é feito o tratamento de seguidor de linha. Dentro do caso ele esteja indo para frente, eu verifico a distância. Então nessa aplicação aqui eu somente verifico a distância dele para o objeto se estiver numa linha reta. Lembrando que você pode colocar nessas outras condições também, eu quero que ele detecte na curva, né? Então a curva para a direita eu poderia colocar aqui o verifica a distância, beleza? Aí você pode gerar o código para a sua aplicação. Mas então, se ele cair nesse caso de ir para frente, ele verifica a distância. Dentro de verifica a distância, que é uma outra função, que é a função utilizada pelo sensor de rotação, eu verifico. Então, se o valor lido pelo ultrassom for maior que 16, ou seja, for menor que 16 centímetros, eu dou uma confirmação, certo? E caso eu tenha feito 5 confirmações, ou seja, isso evita que entre o ruído na minha verificação de distância, porque eu posso estar a 16 centímetros ou não, né? Eu posso ter recebido algum ruído aí na minha aplicação, e isso evita que eu confirme 5 vezes antes de eu realmente definir aquilo como um obstáculo. Caso entre algum ruído, por exemplo, eu li 14, que é maior que 16, depois eu li 200 e não sei quanto, etc. Eu não confirmei 5 vezes, eu zero a variável confirma a distância para que eu não faça o tratamento errado aí da distância do meu obstáculo. Então, se caso houver 5 confirmações de distância, eu faço toda a rotina de remoção do obstáculo. Então,
Eu paro a plataforma por 1 segundo, movo a plataforma para frente por 200 milissegundos em movimento servo. Então ele dá como se fosse um tapa para frente do obstáculo. Paro a plataforma por 500 milissegundos, movo para trás, depois paro a plataforma. Feito isso, recuo a alavanca e dou a confirmação de distância zero para que ele possa novamente continuar fazendo o segmento de linha, e caso ocorra de ele encontrar algum outro obstáculo na pista, ele faça a remoção do obstáculo novamente. Lembrando que essa confirmação de distância, quanto maior, mais tempo ele vai demorar para processar. Ou seja, por exemplo, se eu tivesse uma confirmação de distância 10, talvez quando ele detectasse o objeto e até aguardar essas 10 confirmações, não dê tempo de ele parar antes do obstáculo. Então esse 5 foi o que eu aferi aqui e ficou ideal para essa aplicação. Então eu dou 5, ele movimenta, esperando essas 5 confirmações, e eu consigo remover o obstáculo. Então é isso, garagistas. Essa foi a explicação no seguidor de linha com um dual motor Arduino que remove obstáculos. Se você quiser outras informações sobre o seguidor de linha, basta consultar nossos outros tutoriais sobre seguidor de linha. Então é isso. Espero que tenham gostado deste tutorial. Até o próximo.